Olá, eu sou o pastor Arthur, pastor da nossa Igreja Metodista Wesleyana em Vila Norma, e como os irmãos sabem, também sou psicólogo e já há mais de 20 anos atuo na área de psicologia, atendendo na área clínica, no meu consultório, e durante esses 20 anos fui acumulando experiência de atendimento, assim como conhecimento, né? Que hoje me permite vir aqui falar um pouco sobre a questão da saúde mental. Atualmente eu estou cursando mestrado em psicologia e saúde mental, e o que tem me ajudado muito também é desenvolver um pouco mais e a crescer um pouco mais nessa área. Eu falo isso apenas para que os irmãos vejam que eu estou me movimentando para me tornar um profissional melhor, também um pastor melhor e atender melhor às demandas dos irmãos e dos pacientes. O nosso tema é saúde mental, tema que me foi solicitado a falar a respeito. E eu quero pedir aos irmãos que me compreendam, porque eu estou aqui gravando esse vídeo e eu vou aqui me valer também de algumas anotações que estão aqui na minha mesa, diante de mim, para manter um roteiro, para falar de uma maneira organizada com os irmãos e evitar de falar de uma maneira solta, porque isso vai facilitar a compreensão dos irmãos em respeito à saúde mental. Também quero deixar claro que eu optei por um caminho simples, porque tudo que diz respeito à saúde mental vai do simples ao complexo. E eu optei por um caminho simples e um caminho que eu entendo que é mais interessante para o nosso público-alvo, que são os obreiros da nossa denominação. Então, não vou trazer nada com grande complexidade que dificulte a compreensão dos irmãos. Vou procurar ser bem simples e bem objetivo para que a gente possa ter um bom aproveitamento. Então, a saúde mental, ela é conceituada pela Organização Mundial de Saúde da seguinte maneira: estado que reflete uma boa qualidade de vida emocional, social, cultural, biológica, ambiental e espiritual do indivíduo. Muito importante lembrarmos aqui, observarmos aqui a questão que hoje a Organização Mundial de Saúde ela tem como um fator muito importante para a saúde mental a vida espiritual da pessoa. Há tempos atrás, até mesmo quando eu comecei o meu curso de psicologia lá no início dos anos 90, era uma coisa que não era muito bem vista e nem tão pouco aceita se falar de vida espiritual, de fé e de crença dentro dos cursos de psicologia. Isso era muito mal visto, não era bem aceito. Mas hoje a Organização Mundial de Saúde, ela reconhece a importância da vida espiritual do indivíduo e para o indivíduo. E através desse reconhecimento, ela inclui então no seu conceito de o que é saúde mental, entre as questões que envolvem vida ambiental, vida biológica, vida social e a vida emocional, está também a vida espiritual. Por isso é muito importante que a gente guarde isso. Hoje a vida espiritual ela é um fator que está ali para balizar também se a pessoa tem ou não uma boa saúde mental. Dentro do conceito da história da saúde mental, só para a gente se situar um pouquinho, nós temos alguns acontecimentos bastante interessantes, né? Desde a Idade Antiga até os dias de hoje se discute saúde mental, se pensa saúde mental e se quer compreender cada vez mais a respeito da saúde mental. Então não é algo novo saúde mental, é uma preocupação antiga. E dentro do conceito de saúde mental, dentro do estudo de saúde mental, a gente vai passar por vários momentos da conceituação dos transtornos mentais, que entre eles a gente tem a loucura, por exemplo, e a gente vai compreendendo, estudando a saúde mental, que durante todo esse processo que vem da Idade Antiga até a Idade Moderna, se preocupou em se entender a loucura. A loucura que hoje tanto nos incomoda, a loucura que hoje tanto nos amedronta, já houve um momento na história da humanidade que ela foi glamourizada, onde se entendia que a pessoa louca, por ter visões e conversar com o produto da imaginação dela, ela tinha uma ligação com os deuses.
Então a loucura era vista como algo glamorizado, ou seja, uma pessoa que era louca, na verdade, mas ela era vista pela sociedade daquele momento como uma pessoa que tinha habilidades espirituais e a capacidade de conversar com os deuses. Ao longo do tempo, a loucura ela já foi chamada de loucura, sofrimento psíquico, transtorno mental, doença mental, alienação, e hoje em dia se usa muito o termo de portador de sofrimento mental. Não é muito bom hoje em dia a gente falar de loucura, chamar a pessoa de louca, dizer que aquela pessoa é louca. A gente usa muito mais o termo aquela pessoa é portadora de um sofrimento mental. Isso vai indicar que aquela pessoa tem alguma dificuldade e vai se também procurar saber que grau de dificuldade é esse e que poderá ir de um grau leve, de um grau suave até um grau extremamente complexo e causar problemas mais sérios ou problemas mais simples para a vida da pessoa. Então a loucura ela vem sendo estudada ao longo de todas as idades, né, desde a idade antiga até aos nossos dias atuais, passando por essas questões que eu falei para vocês: loucura, sofrimento psíquico, transtorno mental, doença mental, alienação e hoje portador de sofrimento mental. Também é interessante a gente observar que, uma vez que as sociedades elas foram entendendo a complexidade do que acompanhava a vida dos portadores de sofrimento mental, e em alguns casos, como essas pessoas se tornavam agressivas e não podiam conviver em sociedade, passam a surgir então as internações em asilos e automaticamente surgem os hospitais psiquiátricos, onde as pessoas com portadoras de sofrimento mental, ou naquela ocasião as pessoas loucas, eram então levadas e eram internadas, para que ali elas pudessem ser tratadas, elas pudessem ser cuidadas. Esse era o propósito. Mas ao longo dos anos, o que vai acontecendo é que o lugar onde as pessoas eram para ser tratadas, que eram os hospitais psiquiátricos, elas passam a experimentar mais sofrimento ainda, devido aos métodos de tratamento que muitas vezes eram muito agressivos, eram muito duros, e ao invés desses métodos eles trazerem cura e conforto para essas pessoas que sofriam da loucura, digamos assim, elas acabavam ficando mais agressivas, mais violentas e tinham que ser contidas aí de uma maneira mais agressiva e mais violenta ainda. Então essa realidade, infelizmente, ela foi se tornando muito comum e foram vários os métodos que se usavam para tentar curar a pessoa daquele sofrimento mental que a acompanhava, e nessa luta, nessa busca por curar essas pessoas, muitos métodos se tornavam inadequados, se mostravam inadequados, e as pessoas acabavam sofrendo muito mais do que sendo ajudadas, do que sendo curadas, né? Então o lugar que era para ser um lugar de tratamento e para promover saúde mental, acabava promovendo sofrimento e complicando mais ainda a saúde mental daquelas pessoas que estavam ali. Com o passar do tempo, as pessoas foram percebendo, os profissionais da área da saúde mental foram percebendo que algumas coisas não eram boas e algumas decisões começaram a ser tomadas para trazer melhor conforto e melhor cuidado aos portadores de sofrimento mental. E essas mudanças esses pensamentos iniciaram lá atrás e vieram ganhando forma, até chegar nos nossos dias. E hoje nós temos algumas mudanças bastante significativas. Entendam, bastante significativas, não quer dizer que são 100% eficientes, mas elas são bastante significativas do que se diz respeito a cuidar da pessoa portadora de sofrimento mental. Um psiquiatra chamado Franco Basaglia, que viveu na Itália, ele foi o primeiro a começar a prestar atenção que alguma coisa deveria mudar na forma que se cuidava dos doentes mentais. Então ele começa lá um processo de desconstrução dos hospitais psiquiátricos, a desinstitucionalização psiquiátrica, né, da loucura começa a acontecer. Ou seja, o que é isso? É começar a tirar essas pessoas de dentro desses hospitais psiquiátricos e começar a levar essas pessoas para lugares onde elas tivessem um tratamento mais adequado, mais digno, mais humano. Começa a se preocupar com uma humanização
do cuidado com a pessoa portadora de sofrimento mental. Isso começa lá em Basaglia, com Basaglia, lá na Itália, lá no ano de 1961. Aqui no Brasil, essa desinstitucionalização do doente mental, ela começa por volta do ano de 1970. E baseando-se na experiência italiana, então aqui no Brasil começa por volta do ano de 1970. E começa então um processo também para desconstrução da internação psiquiátrica, com o objetivo claro de que as pessoas não ficassem internadas e que também não ficassem ali sofrendo tratamentos extremamente agressivos que, ao invés de ajudá-las, faziam com que elas ficassem mais agressivas ainda e mais doentes ainda. Depois caminha-se um pouco e quando chega no ano de 1978, começa-se então a tomar mais forma a luta pelos direitos do doente mental. Então começa-se um grupo de trabalhadores que trabalham para promover saúde mental, começa a lutar para que alguém preste atenção nos direitos desses portadores de sofrimento mental, para que esses direitos deles sejam respeitados e para que eles tenham um tratamento mais digno, que seja mais humanizado, como eu já disse. Em 1987, ocorre em Bauru, no estado de São Paulo, o segundo congresso dos Trabalhadores de Saúde Mental, que tem por objetivo dar continuidade a esse projeto de tratar melhor as pessoas portadoras de doenças, de transtornos mentais. Tá? Também acontece nesse ano a primeira Conferência de Saúde Mental no Rio de Janeiro, e também cria-se o primeiro CAPS no Brasil. O CAPS é Centro de Atendimento Psicossocial. Por que se criam os CAPS? Porque quando as pessoas saíssem, os doentes fossem tirados dos hospitais psiquiátricos, eles precisariam ter um acompanhamento fora dos muros dos hospitais psiquiátricos. Então, quem estava internado no hospital psiquiátrico, sendo cuidado ali, iria ser devolvido para suas famílias e as famílias iriam então levar essas pessoas até os CAPS, Centro de Atendimento Psicossocial, e ali esses doentes seriam tratados, receberiam medicamentos, passariam pelas consultas com os médicos, e tudo foi muito bem pensado e os CAPS começaram a surgir. Hoje, provavelmente a maioria ou praticamente quase todas as cidades do Brasil têm um CAPS funcionando ali, um Centro de Atendimento Psicossocial. E depois, logo a seguir também, no ano de 1989, acontece o quê? A criação do SUS, Sistema Único de Saúde, que é também um grande avanço, que vai ajudar também muito nas questões do tratamento dos portadores de sofrimento mental, e também a criação do NAPS. NAPS é Núcleo de Atendimento a Psicossocial, Núcleo de Atendimento Psicossocial. Então o CAPS, Centro de Atendimento Psicossocial, e o NAPS, Núcleo de Atendimento Psicossocial. Então, essas criações são feitas, essas instituições são criadas com o objetivo de que quando as pessoas saíssem dos hospitais psiquiátricos, elas pudessem ter acompanhamento psiquiátrico fora desses hospitais e não ficassem por aí sem ser atendidas, sem ser acompanhadas. Existe uma lei que foi criada também, a Lei 10.216, e essa lei ela estabelece os direitos e a proteção dos portadores de transtornos mentais. Essa lei foi criada aqui no Brasil e ela foi criada com esse objetivo, né? A desconstrução do modelo de tratamento do doente mental e um novo meio de tratamento e cuidados. Então essa lei ela tem esse objetivo, fazer com que os direitos dos doentes mentais sejam respeitados, sejam promovidos, e ao mesmo tempo mudar a forma em que o doente mental ele era tratado aqui no Brasil, acompanhando aquilo que começa lá na Itália e vem sendo também repetido em alguns países do mundo. Então hoje no Brasil nós temos isso. Hoje os portadores de sofrimento mental, eles não ficam mais internados, a não ser quando eles estão extremamente violentos e precisam ser contidos. Fora isso, eles voltaram para suas casas, são levados por seus familiares aos CAPS e aos NAPS, e ali eles são atendidos e são cuidados. Tudo muito bem pensado, tudo muito bem planejado. Só que acontece um porém. Nem todas as famílias elas têm condições de ficar com esses doentes portadores de sofrimento mental
não tem condições de cuidar deles, não tem condições de dar atenção a eles. Porque muitas famílias dessas, elas precisam trabalhar para sobreviver, para ter o meio de vida delas. E elas, então, não têm com quem deixar esse portador de sofrimento mental. E é por isso que você já deve ter percebido um aumento, um acréscimo da presença de portadores de sofrimento mental nas ruas. Antes, eles ficavam lá, dentro dos hospitais, e você não os via, mas agora eles estão nas ruas, porque nem todas as famílias têm condição de cuidar como se deve, porque precisam sobreviver. Então, esses portadores de sofrimento mental ficam andando por aí e correndo vários riscos, e isso é uma coisa que precisa ser revista, isso é uma coisa que precisa ser repensada. Bom, então a gente tem aí um panorama mais ou menos desde quando começa a se estudar a saúde mental até chegar nos dias de hoje dessa desinstitucionalização, e a gente então agora tem pacientes portadores de sofrimento mental sendo cuidados nos CAPs e nos NAPs, e alguns tendo todo o cuidado porque as famílias podem fazer isso, e outros não tendo os mesmos cuidados, não porque as famílias não querem, mas porque as famílias não podem fazer isso. Então daí a gente tem toda essa dinâmica da saúde mental, e hoje em dia é uma coisa que a gente vê até que está, digamos assim, na moda, né? Falar em saúde mental, pensar em saúde mental, aprender sobre saúde mental e buscar uma boa saúde mental. Dentro dos conceitos que nós estamos trabalhando, dentro da nossa vivência e experiência no sentido de lidar com as questões da saúde mental, a gente vai aprendendo o quê? Que saúde mental não é apenas a ausência de sofrimento mental. Então, não é porque eu não tenho sofrimento mental, não é porque eu não sou portador de um sofrimento mental que eu tenho uma boa saúde mental. Ou seja, de uma maneira bem simples, me perdoe a maneira de me expressar aqui, não é porque eu não sou louco que eu tenho uma boa saúde mental. Tá? Então as pessoas às vezes pensam o seguinte, quem não tem boa saúde mental é quem é louco, é quem é doido. Mas esse pensamento, ele não é um pensamento correto. Uma pessoa que não é louca, uma pessoa que não é doida, uma pessoa que não é portadora de sofrimentos mentais graves, ela pode não ter uma boa saúde mental. Lembra lá no início, quando a Organização Mundial de Saúde, ela conceitua que ter uma boa saúde mental é ter uma boa vida social, uma boa vida espiritual, uma boa vida emocional, uma boa vida cultural, uma boa vida ambiental e uma boa vida biológica. Então, isso nos mostra que se eu tenho problemas na minha vida social, na minha vida emocional, na minha vida espiritual, na minha vida biológica, na minha vida cultural e ambiental, eu posso sim ser uma pessoa que não tem uma boa saúde mental, tá? Então é bom entender isso, que fique bem claro isso. O fato de eu não ser portador de transtornos mentais graves não necessariamente me transforma numa pessoa que tem uma boa saúde mental, tá? Então eu preciso zelar pela minha saúde mental para que eu tenha uma boa saúde mental, como eu espero ter, como você que está aí assistindo esse vídeo, essa palestra, espera ter, tá? Dentro dos conceitos que nós temos hoje, dentro da questão da discussão de saúde mental hoje, a gente ouve muito falar sobre alguns transtornos mentais que, de uma maneira, são os que mais assustam, né? Porque são mais agressivos de se viver, que são as crises de ansiedade, hoje muito comum, lamentavelmente. Infelizmente, hoje, no meio dessa pandemia, muitas pessoas estão tendo crise de ansiedade, muitas pessoas estão muito ansiosas. Estar ansioso não é o problema, ter ansiedade não é problema. A ansiedade é algo extremamente importante para a nossa vida. A ansiedade, ela funciona como um motorzinho que nos movimenta a viver, a buscar conquistas, a construir, a produzir. A ansiedade em si, ela não é problema, ela é extremamente importante. A gente não pode pedir a Deus para tirar a ansiedade de dentro da gente. A ansiedade, ela tem que ser cuidada, mas não retirada. Porque sem ansiedade a gente para. A ansiedade é um motorzinho que nos ajuda a viver
e a buscar nossos objetivos. O problema é quando essa ansiedade ela começa a crescer, crescer, crescer e ela extrapola. E quando ela extrapola, a gente pode desenvolver uma crise de ansiedade ou outros problemas ligados à ansiedade, que são os transtornos de ansiedade. Mas a gente não vai ficar aqui preso a transtorno de ansiedade, senão o tempo não dá. É muita coisa, saúde mental é uma coisa muito ampla. Então, quando a ansiedade extrapola, nós começamos a ter problemas. Mas a nossa estrutura emocional, o nosso cérebro ele é tão poderoso que ele tenta nos proteger. Ele começa a criar, então, mecanismos de defesa. Quando a ansiedade extrapola, o cérebro coloca em ação os mecanismos de defesa. O que são mecanismos de defesa? São, digamos assim, instrumentos que o nosso cérebro usa para nos proteger de alguma coisa que está fazendo com que nós vivenciemos um altíssimo nível de ansiedade. Um mecanismo de defesa, por exemplo, fugir de uma situação, é um mecanismo de defesa. A pessoa está tão ansiosa que ela foge daquela situação, de tudo que diz respeito àquele problema que ela está vivenciando. Ela sai dali porque ela não dá conta, então ela precisa fugir dali para preservar a estrutura emocional dela. Um outro mecanismo de defesa também por exemplo, a sublimação, que é muito comum, muito usado. É fácil a gente entender o que é sublimação. É quando eu, nas minhas palavras aqui de uma maneira muito simples, é quando eu quero algo, mas como eu não consigo esse algo, então eu passo a dizer que não tem problema não ter aquele algo, e que aquilo não é tão importante assim para mim nada. Entende? Por exemplo, você quer uma manga, né? Mas ela está difícil, você não consegue alcançá-la, você não consegue pegá-la. Então você, depois de várias vezes que você tentou apanhar essa manga e não conseguiu, e viu, não tem como pegar essa manga, não tem como apanhar essa manga, aí você fala assim, eu nem gosto tanto de manga assim, manga para mim nem é tão importante assim não, deixa essa manga para lá e vamos embora. Na verdade, você está frustrado por não ter conseguido pegar aquela manga, mas para que as pessoas não vejam essa frustração e para que você também dê conta de não ter conseguido pegar aquela manga, então você diz para você mesmo e para as pessoas, essa manga não é nem tão importante assim para mim. Então você sublima, você tira, você diminui a importância daquela manga para que você possa dar conta de ficar sem ela. Então são dois mecanismos de defesa, são muito mais, mas eu falei só desses dois para você entender que o cérebro ele age para nos proteger quando a nossa ansiedade começa a subir, quando ela começa a se elevar, ele age para nos proteger. E a esse processo de proteção que o cérebro faz, nós chamamos de mecanismos de defesa. Além das crises de ansiedade, nós temos também síndrome de pânico, hoje é muito comum, lamentavelmente, as pessoas também vivenciam síndrome de pânico. A síndrome de pânico é quando o medo ele toma proporções exacerbadas. Ela vem da mitologia grega, que existia o deus Pan, que era um deus pequenininho, como se fosse um duende, que vivia numa floresta. E quando as pessoas iam atravessar essa floresta, ele aparecia para atormentar essas pessoas, para assustar essas pessoas. Só que ele aparecia e desaparecia, aparecia e desaparecia. E sempre aparecia num lugar, desaparecia e aparecia em outro. Então a pessoa que ia passando por aquela floresta, ela sabia que ele estava ali, que ele viria para atormentá-la, mas ela nunca sabia de onde ele viria e em que lugar ele viria. Então ela ficava em pânico, porque ela não sabia em que momento ele ia aparecer e quando ele ia aparecer. Daí vem a síndrome de pânico. Por quê? Porque é uma síndrome que se caracteriza exatamente por isso. É um pânico que você nunca sabe em que momento ele vai aparecer na vida da pessoa. A pessoa pode estar bem agora e entrar em pânico daqui a 2 minutos. De repente ela resolve isso, ela consegue se conter, se controlar, mas daqui a pouco o pânico aparece de novo. Então a síndrome de pânico ela vem dessa questão da mitologia grega, daí vem o nome síndrome de pânico por causa do deus Pan. Infelizmente é uma síndrome que está machucando e maltratando muitas pessoas, principalmente como resposta emocional à questão dessa pandemia que nós estamos vivendo. O transtorno bipolar, que também é muito falado hoje em dia, é aquela questão que realmente são 2 polos, né? Que a gente tem emocionalmente, o polo maníaco,
tá? E o outro, digamos assim, o polo eufórico, né? O polo depressivo, perdão, o polo maníaco e depressivo. Então, por isso se fala bipolaridade. A pessoa realmente ela age em dois polos. Uma hora ela está num polo positivo e numa hora ela está num polo, digamos assim, negativo. E com isso, ela acaba tendo problemas, porque dependendo da fase que ela estiver e do polo que ela estiver, se ela estiver na fase maníaca, ela tem um comportamento. Se ela estiver na fase depressiva, ela tem outro comportamento. É muito comum uma pessoa, às vezes você observa que ela está muito triste, ela está muito parada, ela está muito prostrada, ela está na fase depressiva, ela está com depressão, a depressão está imperando agora, então ela vai ficar quieta ali. Aí vem a fase maníaca, ela também está com depressão, mas agora ela não vai ficar parada, ela vai se movimentar, ela vai agir, ela vai sair, e nessa fase ela se caracteriza muito pela questão da pessoa ser muito irresponsável, ela não tem responsabilidade pelo que ela vai fazer quando ela está na fase maníaca. Então nós temos a questão da bipolaridade é essa, e muito discutido hoje, é muito comum falar, fulano é bipolar, pessoa é bipolar. A esquizofrenia, né, que quer dizer cérebro dividido, a pessoa vive uma realidade paralela, uma hora ela está aqui com você, mas de repente ela entra numa realidade paralela, e ali ela vai se caracterizar muito por mania de perseguição, a pessoa começa a achar que as pessoas estão perseguindo, querendo matá-la, e ela começa então a recusar qualquer tipo de alimento, qualquer tipo de coisa que a pessoa dá para ela, porque ela entende que aquela pessoa quer matá-la, e ela não vai comer nada que venha da mão dessa pessoa. Existe também dentro da esquizofrenia a questão da pessoa assumir personalidades, né? Alguns assumem personalidades muito glamorizadas. Existe o esquizofrênico que ele vai assumir a personalidade do Napoleão Bonaparte, do Nero, do Hitler, de Jesus Cristo, de Moisés. Ele só assume personalidades muito glamorizadas no sentido de ser conhecida, de ser uma personalidade de uma pessoa muito importante no conceito histórico. E existe o esquizofrênico que ele só vai assumir a personalidade de pessoas extremamente simples. É o lixeiro, é o jardineiro, essas pessoas mais simples assim. Tá? E a tão falada hoje em dia depressão, que nós todos temos falado muito, ouvido muito, e que lamentavelmente, quando ela tem estágios muito graves, muito avançados, ela pode levar a pessoa à morte. Não quer dizer que toda pessoa que está com depressão vai morrer ou vai tirar a própria vida, não, tá? Mas a depressão, dependendo da maneira com que ela vai se agravar, ela pode sim levar a pessoa a tirar a própria vida. Mas tem muita gente que está com depressão e que não vai tirar a própria vida, tá? E é diferente estar com depressão de estar depressivo. Qualquer um de nós pode estar depressivo um dia. Um dia de sol muito quente pode deixar uma pessoa meio deprimida, mas isso não quer dizer que ela está com depressão. É uma coisa momentânea. Um dia de chuva já pode deixar uma outra pessoa deprimida, mas não quer dizer que ela está com depressão. Acabou a chuva, ela volta ao normal. O sol diminuiu aquele calorão na cabeça dela, ela volta ao normal. Então, não precisa pensar que toda vez que a pessoa fala que está deprimida, depressiva, ela está com depressão aguda e que ela vai ficar doente, prostrada e vai tentar alguma coisa contra a vida dela. A depressão se caracteriza também pelo abandono, né, das coisas que são prazerosas para a pessoa. A pessoa com depressão, ela vai abandonando aos poucos tudo aquilo que é prazeroso para ela, tudo aquilo que ela gosta, tudo aquilo que ela queria fazer, tudo aquilo que ela queria viver, ela começa a abandonar, ela começa a deixar de lado. Os prazeres vão perdendo força, os cuidados pessoais, os cuidados com a higiene, tudo vai perdendo força e essa pessoa, então, ela vai se prostrando. A depressão, ela se caracteriza muito pela prostração. Então, essas são algumas das questões que envolvem transtornos mentais e que se discute muito hoje em relação à saúde mental. Bom, o nosso objetivo é falar um pouco de saúde mental, já falei, mas também o nosso objetivo não é ficar parado falando do lado ruim, do lado triste, que às vezes até apavora relacionado à saúde mental. O nosso objetivo também é promover saúde mental, mostrar que é possível ter saúde mental, estou dando uma ajeitadinha aqui, ter uma boa saúde mental. E o conceito, ele tem as palavras como saúde mental, ela vem de onde? Ela vem de uma boa vida
Tem uma boa estrutura emocional, social, cultural, biológica, ambiental e espiritual. Muito bem, o que é isso? Emocional. Por que saúde mental envolve vida emocional? Porque nós precisamos cuidar da nossa vida emocional. Nós precisamos cuidar da nossa estrutura emocional. Cada pessoa tem uma estrutura emocional. Ninguém tem a mesma estrutura emocional. Cada um tem a sua estrutura emocional e as pessoas precisam aprender a conhecer a estrutura emocional que elas têm, porque assim elas vão aprender a evitar problemas para elas. Por exemplo, eu, mesmo sendo psicólogo, mas eu procuro evitar situações que vão me desgastar emocionalmente. Por quê? Porque eu tenho uma estrutura e eu procuro conhecer a minha estrutura. E a partir do momento que eu conheço a minha estrutura, eu sei o que ela suporta e o que ela não suporta. Então eu não vou querer colocar sobre a minha estrutura emocional algo que eu não consigo suportar, um peso que eu não consigo carregar. Então, uma boa maneira de se promover saúde mental é conhecer a sua estrutura emocional, saber do que você consegue e do que você não consegue. Por exemplo, houve uma época da minha vida que, devido a algumas questões que eu vivi na minha infância e adolescência, eu tinha muita dificuldade para lidar com pessoas embriagadas. Não que eu ficasse embriagado, graças a Deus, eu nunca fui assim, de beber essas coisas não. Mas eu convivi com pessoas embriagadas que me causavam um desconforto emocional muito grande. E como eu era novo, não sabia me proteger, aquilo me afetava bastante. Mas com o tempo eu fui aprendendo a me proteger. Então toda vez que alguém chegava embriagado, eu saía do lugar. Eu não ficava ali, falava, não vou ficar aqui por quê? Porque essas pessoas me incomodam muito, eu não me sinto confortável com isso. Então eu saía. Mas depois eu também, como psicólogo, como pastor, a gente tem que muitas vezes lidar com esse tipo de pessoa. Então eu comecei a aprender a lidar vagarosamente, lentamente com essa situação. Hoje eu consigo lidar, consigo conversar, consigo ficar no ambiente que a pessoa embriagada está, desde que seja para ajudá-la, para promover saúde para ela e para gerar bem-estar para ela. Se ela não quiser isso, se ela quiser criar dificuldades, eu vou sair e vou deixar ela ali. Por quê? Porque eu sei que isso é um ponto frágil da minha estrutura emocional. Todos nós deveríamos procurar conhecer os pontos frágeis da nossa estrutura emocional e respeitá-los. Isso é cuidar de saúde mental, isso é ter uma boa saúde mental. Quando a gente não cuida da nossa saúde mental, nós começamos a sofrer. Então tem muitas pessoas que elas não respeitam a estrutura emocional delas, querem lidar com situações extremamente complexas para a estrutura emocional delas e, por isso, elas acabam sofrendo e sofrendo muito. Então, ter uma boa saúde emocional ajuda a ter uma boa saúde mental. A busca por uma saúde mental também, ela envolve a nossa vida social, tá? Ela envolve a nossa vida social. Então, ter uma boa vida social também é muito importante. Há pessoas que elas não têm vida social, elas são até um tanto quanto antissociais, elas são antissociais, elas não se preocupam em se socializar. E por conta disso, elas vão adoecendo também e vão tendo uma saúde mental de baixa qualidade. E nós precisamos ter uma saúde mental de boa qualidade. Então é muito importante se socializar, ter uma vida social, desenvolver uma vida social que envolva bons relacionamentos. Todos nós precisamos ter bons relacionamentos. E se eu não tenho bom relacionamento, automaticamente eu também não vou ter uma boa vida social. Então, cuidar dos relacionamentos, trabalhar os bons relacionamentos, melhorar os relacionamentos, resolver questões que envolvam relacionamentos, tudo isso ajuda a termos uma saúde mental. Lembrando, não é porque eu não sou portador de transtorno grave mental que eu tenho uma boa saúde mental. Muitas pessoas hoje que chegam no consultório para conversar comigo, elas vêm porque elas têm problemas de relacionamentos que elas não conseguem resolver. Mas quando elas são orientadas e resolvem os problemas de relacionamento, elas então passam a ter uma boa saúde mental, porque elas resolveram a questão. Então, quando não resolve, fica estressado, angustiado, amargurado, e com isso acaba sofrendo e não tem mais uma boa saúde mental. Principalmente nós, obreiros, pastores, missionários,
que temos que nos relacionar com muitas pessoas e nem sempre o relacionamento é fácil e é simples, nós precisamos aprender a cuidar bem dos nossos relacionamentos para que nós possamos manter a nossa saúde mental equilibrada. Uma outra coisa também é a questão cultural. Nós precisamos conhecer bem a cultura onde nós estamos inseridos, né? E procurar enriquecermos a nossa vida cultural. Como é isso? Leitura, frequentar lugares que culturalmente são bons para a nossa vida e para a nossa estrutura emocional. Às vezes tem pessoas que não investem em cultura, não aplicam o tempo deles em investir em cultura. E as pessoas vão ficando perdidas dentro de um contexto cultural, se sentindo isoladas, porque elas não participam daquela cultura. É claro que existem coisas culturais que não são boas para nós. E dessas a gente tem que afastar. Mas existe muita coisa boa culturalmente que vai nos enriquecer muito, vai nos fazer nos sentirmos inseridos no contexto social e cultural e que fará bem à nossa estrutura emocional e à nossa saúde mental. E nós devemos olhar com mais carinho para esse lado. Na vida biológica também, que é a vida dos nossos cuidados, com o nosso corpo, com o nosso físico, com a nossa saúde. Cuidar da nossa saúde, procurar ter uma saúde boa, procurar ter uma boa alimentação, uma boa qualidade de sono. Lamentavelmente, muitos obreiros adoecem, porque uma das coisas que eu já percebi, que os obreiros às vezes não gostam muito, é de cuidar dessa área do sono, ter um sono de boa qualidade. Muitas vezes até que a alimentação não é tanto um problema, mas às vezes eu percebo muito a ausência de um sono de boa qualidade. E o sono ele é muito importante para a questão da saúde mental. Então, às vezes, a gente cuida de muitas áreas da nossa saúde. A gente faz exercício, a gente se alimenta, a gente vai à academia, mas às vezes não dorme a quantidade de tempo que nós precisamos dormir. Eu costumo dizer para os meus pacientes que um dos piores e mais perigosos inimigos que o ser humano tem se chama sono. Porque o sono, ele não respeita ninguém. Quando chegar a hora que o seu cérebro entender que você vai dormir, você vai dormir. A não ser que você vá fazer uso de medicamentos para contê-lo, mas isso também não vai ser legal, vai causar danos. Então, uma noite bem dormida de sono é fundamental para quem quer ter boa saúde mental. Às vezes a pessoa fica procurando saúde mental, como é que eu vou ter boa saúde mental? E são coisas básicas, é o que eu estou falando. A saúde mental ela sai do simples para o mais complexo, tá? Então a gente precisa ter uma boa qualidade de sono, um bom sono, é muito importante. Bom sono não é você dormir o dia inteiro, dormir quase 24 horas, não é isso. Mas que as horas de sono que você vai dormir, elas sejam boas. O ideal é que se durma entre 6 e 6 horas e um sono de boa qualidade. Uma coisa que eu sempre oriento também meus pacientes, tira a televisão do quarto, tira o computador do quarto. Quarto não é lugar para você estar ali com coisas que vão te manter alerta. Quarto é lugar para você dormir. Então, no seu quarto tem que estar muito bem confortável, aconchegante, para que quando você entra ali, você vai dormir, você vai repousar. Não vai ficar ali no quarto, perdendo hora de sono, mexendo no celular, no computador e assistindo televisão. Porque o quarto não é para isso. Lamentavelmente, a sociedade ela fez isso, ela levou para dentro dos quartos coisas que não deveriam estar lá. E com isso, a qualidade do sono das pessoas vai caindo. O quarto, na verdade, é um lugar para dormir e descansar. Para isso existe o quarto. Tá? Claro que existem algumas variações que nós compreendemos, é lógico, né? Mas podendo evitar celular no quarto, televisão no quarto, computador no quarto, pode ter certeza que vai melhorar a qualidade do seu sono. Ambiental, né? Não só preservar o ambiente onde nós vivemos, mas também mantê-lo saudável. Quando a gente pensa muito em ambiental, a gente vai pensar logo em árvore, em animais, essas coisas todas, mas não é só isso que envolve a questão ambiental. Eu preciso fazer o mínimo para viver num ambiente agradável, num ambiente confortável, num ambiente que me traga paz, num ambiente que me traga serenidade, num ambiente onde eu não me sinta ameaçado, num ambiente onde eu me sinta seguro. Nós somos pessoas que precisamos muito de segurança.
A gente não precisa de sensação de segurança. Nós precisamos de segurança verdadeira. Não adianta nada, tem sensação de segurança. Eu não quero sensação de segurança, eu quero uma segurança verdadeira. O ser humano, ele precisa de segurança verdadeira. Segurança que funcione no momento que ele precisar dela. Tá? Então, muitas vezes, muitas pessoas que vivem em ambientes que não promovem segurança, elas acabam também adoecendo e passando a ter problemas de saúde mental. Então, é muito importante que a pessoa se ambiente bem para que ela possa ter saúde mental adequada. Aí chegamos aqui na questão espiritual, que eu disse lá no início que antigamente não se valorizava a vida espiritual, não podia nem se falar em questões espirituais dentro da faculdade. Eu, quando fui fazer meu curso de psicologia, era uma batalha muito grande. Qualquer coisa tudo que eu ia falar, eu tinha que conseguir me segurar para não levar as questões espirituais para dentro das matérias, dos trabalhos que eu apresentava, senão a coisa complicava para o meu lado. Mas isso mudou. A Organização Mundial de Saúde, ela compreendeu a importância da vida espiritual, da fé, da crença para a composição de uma boa saúde mental do indivíduo. E hoje, então, nós somos respeitados e até procurados e até recomendados para que as pessoas busquem ajuda espiritual, para que elas possam ter uma boa vida espiritual e para que a fé delas seja respeitada e para que elas não sejam demovidas da fé que elas têm. Então nós precisamos investir numa boa vida espiritual, uma vida espiritual equilibrada, uma vida devocional equilibrada. Nós que somos evangélicos, então precisamos ter nossa vida espiritual em dia, a nossa vida devocional em dia, a nossa fé tem que ser uma das nossas prioridades, a gente investir na nossa fé, para que a nossa vida emocional, para que a nossa saúde mental fique bem. Nós sabemos a segurança que nos dá confiarmos em Deus, temos fé em Deus, podemos recorrer a Deus, e por isso nós temos uma saúde mental que muitas vezes é observada pelo outro, porque ele fala, poxa, vocês são tranquilos, serenos, a coisa está acontecendo, está todo mundo apavorado, mas vocês parecem estar bem. Não, não parece, nós estamos bem, por quê? Porque nós temos uma vida espiritual produtiva, nós temos uma vida espiritual que nós confiamos em Deus, a nossa fé nos sustenta, a nossa fé nos dá suporte. Então, para quem quer ter uma boa saúde mental, precisa estar bem em dia com a sua vida espiritual. Então, dentro dessa questão aqui que eu coloquei para vocês, destrinchando aí o conceito de saúde mental da Organização Mundial de Saúde, mostrando ali para vocês por que envolve emoção, espiritualidade, vida social, vida cultural, vida ambiental, vida biológica. Por causa disso, tem muito mais coisa para falar, mas como eu disse, não dá para falar, que a gente vai avançando no tempo e a gente precisa, desculpe, eu balancei aqui, a gente precisa respeitar o tempo que nos é dado, né? Então, para começar a fechar, eu quero falar o seguinte sobre a avaliação de saúde mental, para a gente saber como é que a gente quer que nós mesmos estamos mais ou menos, ou mais ou menos, ou bem, ou estamos ruim na nossa saúde mental. Bom, a saúde mental, ela precisa ser avaliada do simples para o complexo. E toda vez que eu vou avaliar se uma pessoa tem uma boa saúde mental, eu vou partir do simples para o complexo. Se eu parto do complexo para o simples, eu não vou fazer um bom trabalho de avaliação. Porque a pessoa vai ficar nervosa, vai ficar tensa e ela poderá não dar a resposta adequada e eu posso fazer uma avaliação que vai prejudicar a pessoa ao invés de ajudá-la. Então eu parto do simples para o complexo. E todos nós podemos fazer isso. Então como é que eu sei que eu tenho uma boa saúde mental ou não? Como é que eu sei que está na hora de eu começar a prestar atenção na minha saúde mental? É muito simples, é partir do simples para o complexo. Por exemplo, quando eu vou avaliar uma pessoa para ver como é que está a saúde mental dela, eu quero ver como é que está a capacidade dessa pessoa de lidar com situações simples da vida dela. Situações que fazem parte do cotidiano dela. Situações que são acessíveis a ela, que ela não precisa ir para uma universidade, que ela não precisa fazer um mestrado, que ela não precisa fazer um doutorado para responder. Eu quero uma avaliação das coisas simples para ela. Então, o que eu faço? Eu pergunto, que ano nós estamos?
Qual é o mês desse ano que nós estamos? Que dia da semana? Que horas são agora, sem você olhar no seu relógio, mais ou menos que horas são agora? Eu pergunto, onde é que nós estamos? Em que estado nós estamos? Você sabe o bairro onde nós estamos? Você conhece aqui a região de onde nós estamos? Eu vou fazendo perguntas que fazem parte do dia a dia da pessoa. Posso perguntar, por exemplo, qual é a cor da sua casa? Qual é a cor da casa do seu vizinho? Qual é o nome do seu vizinho? Quantos anos você é vizinho dessa pessoa? Ah, sou vizinho há 30, 40 anos. Qual é o nome dele? E a pessoa vai me respondendo. E eu vou então, eu peço a pessoa para repetir frases que eu digo para ela. Eu dou comandos simples para a pessoa do tipo, você pode pegar essa folha aqui com a sua mão direita e dobrar ela ao meio e colocar no chão para mim? E eu vou observar se essa pessoa entendeu os comandos que eu estou dando para ela. Por que é simples? Porque o simples, ele abrange todo mundo. O simples, ele é democrático. Espera-se que toda pessoa saiba o nome dela, saiba a idade dela, saiba pelo menos o nome de um dos vizinhos dela, saiba a cor da casa dela. E a gente vai então perguntando isso e a pessoa vai respondendo. Então, quando você começa a perceber que nas perguntas básicas do dia a dia a pessoa começa a se esquecer, ela não lembra o nome da rua, ela não lembra o CEP, ela não lembra o número do celular dela, ela não lembra a cor da casa do vizinho dela, ela mora ali há 20, 30, 50 anos, não lembra, ela não lembra a cor da casa dela, ela não sabe onde ela está, ela não sabe dizer onde ela está, que bairro, que lugar, que rua, ela não sabe dizer essas coisas, ela não sabe o ano que ela está, ela não sabe o mês que ela está, é indicador de que a saúde mental dessa pessoa não está bem. Você pode achar assim, mas isso é muito básico. É sim. E exatamente por ser básico, é um excelente afinidor. Então, quando você perceber que você está começando a esquecer coisas simples, como o número do seu celular, o ano que você está, a rua onde você mora, o nome do seu vizinho, o nome do seu filho, o nome da sua esposa, coisas que você não deveria esquecer porque fazem parte do seu dia a dia, isso são sinais de que a sua saúde mental ela está começando a ficar comprometida. Todo mundo esquece alguma coisa em algum momento. Todo mundo não se lembra de alguma coisa em algum momento. Mas quando a gente começa a esquecer o básico, quando a gente começa a esquecer o simples, a gente precisa parar e prestar atenção naquilo que está acontecendo com a nossa saúde mental. É claro que às vezes a gente está debaixo de um estresse, debaixo de uma grande ansiedade, e com isso às vezes a gente vai esquecer de alguma coisa. Mas geralmente quando eu vou conversar com as pessoas, eu procuro deixá-las o máximo confortável possível, eu dou uma quebrada no gelo ali, converso, pergunto outras coisas, converso outras coisas com a pessoa e depois eu aviso, agora eu preciso que você me responda essas perguntas aqui. E as pessoas mostram, são perguntas simples e muitas vezes é triste quando você percebe que a pessoa não consegue responder o nome dela, a idade dela, o endereço dela, a cor da casa dela, todas essas coisas ela não consegue fazer e isso indica então para a gente que essa pessoa está começando ou poderá desenvolver um problema de saúde mental. Então a saúde mental, para a gente fechar, finalizar, ela é quando nós temos a capacidade de partir de coisas simples para coisas complexas e sair resolvendo o que é simples, assim como o que é complexo, saber lidar com o que é simples, assim também como saber lidar com o que é complexo, nós estamos desenvolvendo um bom padrão de saúde mental. Às vezes pode acontecer de a gente ser pego numa situação e ter que lidar direto com o complexo. E não passar pelo simples. Mas isso não é assim, não é regra. Em geral, tudo na nossa vida parte do simples para o complexo. A gente aprende a andar do simples para o complexo, a gente aprende a falar do simples para o complexo, a gente aprende a dirigir do simples para o complexo, a gente aprende a ler, escrever, fazer contas do simples para o complexo. Tudo na nossa vida a gente aprende do simples para o complexo. São raras exceções que a gente vai aprender direto do complexo,
mas em geral nós aprendemos do simples para o complexo. Então, uma pessoa que tem boa saúde mental é aquela pessoa que consegue, a partir do simples em direção ao complexo, ir resolvendo, aprendendo e se capacitando e se habilitando cada dia mais para resolver coisas mais complexas. A gente observa que muitas vezes o idoso ele começa a perder a capacidade de resolver coisas simples e isso começa a nos apontar que ele está começando a ter problemas de saúde mental. Então, quando nós começamos a perder a capacidade de lidarmos com situações que vão do simples para o complexo, nós precisamos começar a prestar atenção no que pode estar acontecendo com a nossa saúde mental. Então essa é a dica. Eu já estou aqui com um bom tempo de fala. Eu preciso parar porque é uma palestra, né? Então a gente tem que respeitar o tempo que os irmãos provavelmente ter a programação deles. Mas é isso. Então, saúde mental basicamente a capacidade que nós temos de lidar do simples para o complexo. Sair de um ponto simples, caminhar em direção a um ponto complexo e conseguir dar respostas, resolver problemas, lidar com situações, desenvolver habilidades e vamos crescendo e vamos amadurecendo. Quando nós começamos a perceber que nós não estamos mais conseguindo lidar com coisas simples da nossa vida, é hora de parar, é hora de buscar ajuda, é hora de avaliar como anda a nossa saúde mental. E não tenha receio de procurar ajuda, porque hoje há muita coisa boa a ser oferecida para ajudar a pessoa a voltar a ter uma boa qualidade de saúde mental e automaticamente uma boa qualidade de vida, tá? Então, que você possa prestar atenção na sua vida e nas coisas simples da sua vida, valorizar as coisas simples da sua vida, estar sempre se voltando para as coisas simples da sua vida e percebendo como é que você consegue lidar com essas coisas simples ou se você está começando a ter alguma dificuldade para lidar com as coisas simples da sua vida, tá bom? E quando a pessoa começa a perder a capacidade de lidar com as coisas simples da vida dela, isso pode, não quer dizer que é um problema mental e a saúde mental da pessoa está afetada, mas pode ser um sério indicador de que essa pessoa está começando a ter problemas de saúde mental. Então, te agradeço pela sua atenção, espero ter contribuído de alguma maneira com você, que esse conteúdo possa ter sido útil para você, meu irmão, minha irmã, que está aí do outro lado da tela, né, do celular, assistindo a essa palestra, e que, em nome de Jesus Cristo, que isso possa ter contribuído para você e que venha contribuir também mais ainda para a qualidade da sua vida e que você seja sempre uma pessoa portadora de uma boa saúde mental e que se cuide para não viver um problema e um transtorno mental que venha afetar a sua qualidade de vida e a sua saúde mental. Deus te abençoe e qualquer dúvida podem entrar em contato comigo pelo meu WhatsApp 021 984 590 898, tá? Eu dei uma engasgada aqui, eu não esqueci o número do meu celular não, é que eu dei uma engasgada aqui, tá bom? Então o número está aí, eu estou repetindo 021 984 590 898 e eu teria o maior prazer em te ajudar em qualquer questão que envolva questões emocionais e da área da saúde mental. Pode contar comigo. Um forte abraço, Deus abençoe vocês e até breve.